Preste atenção. As mortes recentes de 2 homens por uma doença causada por pombos no litoral de São Paulo acendeu um sinal de alerta para o perigo desses animais. Mas, além dessas aves, outras pragas urbanas, como os ratos, baratas e formigas, também são um risco para os humanos. Além de incomodar e causar pânico em muita gente, eles podem transmitir doenças graves, como mostra agora a reportagem de Samara Bastos. Eles causam nojo, medo e também podem trazer problemas graves à saúde. Praga urbana é todo animal que passa a causar, que em sua concentração passa a causar prejuízo social ou econômico ao homem, a nós seres humanos. Então, a gente pode classificar determinado grupo animal, seja ele répteis, anfíbios, aves, insetos ou mamíferos, que em sua concentração passa a oferecer qualquer tipo de risco à saúde nossa, do ser humano, ou ao patrimônio histórico, no caso específico, a infestação por cupins. Além dos cupins, os principais exemplos de pragas urbanas são baratas, formigas, escorpiões, morcegos, ratos, pombos, caramujos. Todos são resistentes e se adaptam facilmente aos mais diversos lugares. E os centros urbanos são atrativos a este tipo de bicho. Tem comida e abrigo. Com a destruição desse habitat natural do bicho, ele é expulso. Esses animais ocupam hoje galerias de esgotos, galerias pluviais, cemitérios, justamente por uma condição que nós, seres humanos, oferecemos a ele. Junto com as muitas sensações ruins de quem os vê, eles trazem doenças e muitas vezes difíceis de serem diagnosticadas. São doenças que exigem um conhecimento epidemiológico para se tirar uma história adequada, para se pensar nelas. Recentemente, 2 homens morreram vítimas da doença do pombo, a criptococose. As mortes aconteceram em Santos, litoral paulista. O empresário José Wilson de Souza tinha 56 anos e o cinegrafista Mauro Sérgio Gil, 43. A nossa equipe conversou com a viúva de Mauro Sérgio e ela diz que a demora do diagnóstico foi desesperadora. Ninguém sabia o que ele tinha, os médicos se reuniam para olhar a tomografia. Os 2 homens apresentaram os mesmos sintomas: intensa dor de cabeça, febre, cansaço e falta de ar. Segundo a infectologista, são sintomas clássicos da doença, mas que podem facilmente ser confundidos com outros problemas de saúde. Ela parece um sintoma de gripe. Evolui com uma febre progressiva, tão rápida, de não melhora. Então ela passa como se fosse um resfriado, vai parecendo uma gripe, que é uma coisa mais séria, e fica em torno de 2 a 3 semanas. E podem evoluir pelo quadro de falta de ar grave e levando a quadro neurológico, que é a meningite, que é o mais grave ainda. A criptococose é causada por um fungo que se prolifera nas fezes dos pombos, mas também pode ser encontrado em troncos ocos de árvores. Com o vento, esse fungo se espalha pelo ar e pode ser inalado, chegando ao pulmão e atingindo o sistema nervoso central. Achavam que era um câncer no pulmão e que de repente refletia a dor na cabeça. Davam remédios para dor, para a cabeça e dava uma melhoradinha só. Na verdade, ele já estava com pressão intracraniana, ele já estava com excesso de líquor, ele já estava com fungo no cérebro, né? Ele começou no pulmão, silenciosamente, e foi para o sistema nervoso central. O empresário de Santos ficou em coma e teve um AVC por conta do fungo. Já o cinegrafista passou 4 meses internado e teve inúmeras complicações. Ele ficou estrábico, ele chegou a ficar surdo, ele ficou com demência, neuromotricidade, ele não conseguia mais caminhar, mais andar, então o cérebro é o comando de tudo. Foi assim, definhando, vamos dizer, ele perdeu 45 quilos com pele e osso. A orientação é evitar locais com pombos ou proteger o nariz e a boca quando estiver passando por esses lugares. Além disso, nunca toque na sujeira do pombo. Esses pombos, eles fazem, tem os cocôzinhos deles também em carros e as pessoas vão lá e limpam com a mão. Então a presença não é só em ambiente do chão, então é ambiente no carro, onde você passa.
E se onde você mora tem fezes de pombo, saiba como limpar. Primeiro, umidificar com água sanitária essas fezes e sem deixar de usar, em hipótese alguma, o EPI, ou seja, equipamento de proteção individual, que consiste num par de luvas, em óculos, em máscaras, porque daí sim ela vai estar reduzindo drasticamente a possibilidade de estar respirando os esporos, os fungos propriamente ditos e desenvolvendo tanto a meningite como a criptococose. Outras duas pragas urbanas muito comuns são a barata e a formiga. Por viver em esgotos e locais contaminados, a barata pode transmitir doenças como conjuntivite, febre tifoide e até lepra. Nas patas da barata existem milhares de micro-organismos que podem contaminar os alimentos e os objetos. Já a formiga, que parece inofensiva à primeira vista, também causa prejuízos à saúde. Como circulam em lixeiras, esgotos e animais mortos, carregam inúmeras bactérias, fungos e vírus. Aquela formiguinha que parece um pozinho. Aquela formiguinha em lugares, em países desenvolvidos como Europa e Estados Unidos, ela é considerada um importante vetor de infecção hospitalar, porque apesar de serem minúsculas, elas têm livre trânsito a uma área de UTI e a uma área de um berçário de um grande hospital, por exemplo. E o que falar dos ratos? Assim como as baratas, esses animais vivem em esgotos e lixos. A estimativa é de 10 a 15 ratos por habitante. Ou seja, só na cidade de São Paulo são mais de 122 milhões de ratos. E a principal doença transmitida é a leptospirose, causada por uma bactéria presente na urina do animal. A contaminação é comum em áreas de enchente. Vinícius teve leptospirose e, apesar de não ter tido contato direto com a água da enchente, ficou doente. Não enfiei a mão numa poça d'água, não coloquei a mão no xixi propriamente dito. Pode ser algum lugar seco, algum material que eu peguei seco. E aí, dedo com ferida, eu tenho bastante rinite, então eu coço o nariz direto, isso, mão na boca. Ah, vai mexer na boca, pronto, já é o suficiente. Na casa da Os minha sintomas avó, foram os comuns, também confundidos com outras doenças. ardura abdominal, dor na articulação, fraqueza, dor no fundo do olho. Principalmente isso daí, não conseguia comer direito, porque não tem apetite, né? Em torno de 60%, 70%, ela é um quadro clínico de febre, prostração, dor muscular forte, uma dor de cabeça grave. E só em 20%, mais ou menos, eu tenho aquele síndrome que a gente fala, síndrome de Weill, que é aquele amarelão, que é o quadro mais grave que leva à insuficiência renal. Vinícius evoluiu para o quadro mais grave da doença. Os médicos acharam que era dengue e até leucemia. Foram 40 dias internado, 7 deles na UTI. Eu fui pra UTI sem saber o que eu tinha. A única coisa que eu sabia é que meu rim, meu pâncreas, meu fígado não funcionava. Depois de quase 10 dias internado, veio o diagnóstico. Com o tratamento certo, o organismo de Vinícius começou a reagir. A alta foi um alívio, mas por um ano ele ainda fez exames para saber se havia ficado com sequelas. O susto foi tão grande que o Vinícius agora toma todos os tipos de cuidados. Ele, por exemplo, não bebe em hipótese alguma refrigerante direto da lata, né? Exatamente. Você primeiro higieniza, depois põe no copo. No copo, exatamente. Não coloca o pé em poças d'água. Tá chovendo, tá cheio de água, não vou nem sair, vou ficar aqui esperando. E olha que interessante, sempre no carro dele tem uma caixinha com luvas. Por que isso? Porque como eu trabalho com obra, eu sempre tenho que carregar o carro, fazer algum tipo de trabalho. Então eu não mexo com nenhum produto que esteja sujo no chão. Vou pegar, eu pego e coloco luva. 2, 3 luvas. Além de não sujar a mão, não corro o risco de pegar nenhum tipo de doença, né? A próxima praga urbana não transmite doença, mas pode matar. É o escorpião. Ele tem uma lesão cutânea clássica,
tá? E a toxina dele, na grande maioria, que leva o quadro grave com rebaixamento em quadro neurológico grave. Pode fazer uma paralisação, é um quadro neurológico progressivo e grave, levando a óbito em horas se você não fizer um diagnóstico mais preciso. Em geral, o escorpião aparece no verão e tem hábitos noturnos. Eles gostam de ficar escondidos em gavetas, caixas ou atrás de móveis. Por isso, cuidado! Para manter longe as pragas urbanas, use tela nas janelas, mantenha a casa limpa, não deixe água e lixo acumulados. A gente tem que acondicionar primeiro muito bem o lixo, a gente não deixar aquele resíduo orgânico escorrendo pela lata de lixo, a gente não deixar a louça amanhecida da sexta-feira até o domingo, do dia para a noite, porque por máximo que você faça, você vai atrair mosca, barata, formiga. Você utilizar para os animais pets comedores aéreos, bebedores aéreos, não encostados no chão, porque você pode atrair a presença de roedores. Ficar alerta para cavidades no seu telhado, da sua edificação, com a finalidade de não oferecer para os pombos um abrigo para eles poderem se reproduzir. Esses são particularidades, são mecanismos que você diminui, sim, drasticamente a presença de praga urbana na sua residência. Quem sobreviveu a uma doença causada por esses bichos sabe dos riscos e vive atento. É um trauma muito grande, né? O médico, na minha época, ele falou: Vinícius, eu só conheço 2 casos de leptospirose. Um morreu e o outro é você. Pô, legal, né? Então, dá para correr o risco de pegar a segunda vez. Eu não quero, e o que eu puder passar de informação pessoal para não pegar e tomar cuidado, alguns hábitos que você mudando, você consegue não pegar.